Fala galera, eu sou o Fabrício e hoje a gente vai falar sobre determinação analítica em espelhos esféricos. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Aproveita também para tocar o sininho das notificações, assim você fica sabendo de todos os novos vídeos que a gente for postar daqui pra frente. Além disso, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, que sabe que tem dificuldade ou que tem interesse em saber mais sobre esses assuntos que a gente discute aqui. E aproveita para já deixar seu like, que fortalece o nosso trabalho. Sem mais, bora pro vídeo! Existem vários tipos de espelhos, entre eles os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos são aqueles em que, quando a luz incide sobre o espelho, ela vai se refletir passando pelo ponto focal, mas isso pode formar imagens com várias características diferentes. Nesse vídeo a gente vai falar sobre essas características que a imagem formada pode ter e a gente vai falar como determinar analiticamente esse tipo de coisa. Os dois tipos de espelhos esféricos são o espelho côncavo e o espelho convexo. Todos eles vão ter um ponto focal e um centro de curvatura. Esse ponto focal ele existe porque a gente respeita as condições de estigmatismo do espelho, que vão fazer com que todos os raios paralelos que incidam na face do espelho se propaguem passando por esse ponto focal. Daí para frente, a gente vai ter que falar um pouco mais sobre as características dessa determinação analítica. E a gente vai falar caso a caso para a gente saber a equação, para a gente saber como funciona, agora à frente. Existem então várias maneiras de se estudar os espelhos esféricos. Uma delas é através das construções gráficas, quando a gente usa os raios luminosos para ver como é que a imagem vai se formar e a partir disso descobrir as características da imagem. Um outro jeito de fazer isso é através da determinação analítica, ou seja, através de equações e fazendo contas para descobrir essas mesmas características, sem necessariamente ter que fazer o desenho. Para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que usar algumas coisas. Primeira é a ideia de que eu posso calcular o ponto focal a partir do centro de curvatura do meu espelho esférico. O ponto focal é centro de curvatura do espelho esférico dividido por 2, ou seja, a metade da distância do centro de curvatura é o ponto focal. Sabendo o ponto focal e sabendo onde o objeto se encontra em relação ao espelho, o que a gente vai chamar de distância do objeto até o espelho, ou apenas ponto P, a gente pode usar a equação de Gauss para determinar a distância que a imagem refletida vai aparecer em relação a esse mesmo espelho. A equação de Gauss diz pra gente o seguinte, que 1 dividido pelo ponto focal é igual a 1 dividido pela distância do objeto até o espelho, mais 1 dividido pela distância da imagem refletida até o mesmo espelho. Para poder usar essa equação corretamente, é importante que você veja que o ponto focal vai ser sempre positivo quando for referente a espelhos côncavos e sempre negativo quando for referente a espelhos convexos. Além disso, tem a equação do aumento linear transversal. Essa equação vai dizer para a gente qual o número de vezes que a imagem vai ser maior ou menor do que o objeto. Ela não vai dar uma unidade científica, mas pode ser calculada de duas formas diferentes. Eu posso calcular o aumento linear transversal como a altura da imagem dividido pela altura do objeto, ou como menos a distância da imagem até o espelho dividido pela distância do objeto até o espelho. Então a gente tem uma equação com duas igualdades se a gente quiser juntar todas as informações que estão aí. Aumento linear transversal é igual a I dividido por O, a altura da imagem dividido pela altura do objeto, igual a menos P' sobre P, onde o P' é a distância da imagem até o espelho e o P é a distância do objeto até o espelho. Usando essas duas equações, a equação de Gauss e a equação que encontra o aumento linear transversal, a gente pode determinar todas as características da imagem. Mas claro, antes disso, eu preciso saber qual é o valor do ponto focal, que é através daquela equação que a gente falou primeiro. Foco é igual a C dividido por 2. Então são três as equações que a gente vai se alternar utilizando para resolver os exercícios analiticamente, sem precisar fazer um desenho e ainda assim descobrindo todas as características da imagem. Depois que a gente faz as contas e descobre os valores referentes à distância da imagem até o espelho, a gente descobre o valor do tamanho da imagem refletida e descobre o aumento linear transversal, faz sentido a gente caracterizar essa imagem, ou seja, dar informações para quem acabou de estudar sobre aquilo para indicar qual a relação entre essa imagem e o objeto. Então, essas classificações acabam usando nomes definidos. Por exemplo, se eu quiser saber se a minha imagem vai ser chamada de imagem real ou virtual, eu vou levar em consideração onde é que a imagem deve se formar.
Lá nas construções gráficas, quando a gente faz isso, é mais fácil perceber, porque é só você olhar para a imagem e ver de que lado ela está em relação ao espelho. Se ela está do mesmo lado que está o objeto, a gente fala que a imagem é real. Se ela está do lado contrário do objeto em relação à face do espelho, a gente fala que a imagem é virtual. Agora, para a gente poder fazer isso através da determinação analítica, sem o desenho, a gente vai olhar para o valor de pelinha. Se pelinha for negativo, quer dizer que a nossa imagem é virtual. Se o pelinha for positivo, quer dizer que a imagem é real. Com relação ao tamanho da imagem, a gente pode recorrer ao valor numérico do I, que é a altura da imagem, ou ainda ao aumento linear transversal. O aumento linear ele te ajuda a descobrir mais rapidamente se a sua imagem é ampliada, normal ou reduzida. Ela é ampliada sempre que o valor do aumento linear transversal for maior do que 1. Quando o aumento linear transversal for igual a 1, quer dizer que a imagem tem exatamente o mesmo tamanho que o objeto, ou seja, ela é uma imagem normal. E se o aumento linear transversal for menor do que 1, obrigatoriamente eu vou ter uma imagem reduzida, menor do que o tamanho do objeto. Por último, mas não menos importante, a gente tem que ver se a nossa imagem vai ser direita ou invertida. De novo, nas construções gráficas é muito mais fácil fazer isso, porque basta olhar a imagem e comparar com objetos. Se elas estão apontadas para o mesmo lado, elas são direitas. Se por acaso uma está ao contrário da outra, elas são invertidas. No caso da determinação analítica, o que nos resta fazer? Observar o valor do sinal da imagem que você calculou. Se a imagem for positiva, quer dizer que ela é direita. Se a imagem for negativa, quer dizer que ela é invertida. Toda imagem construída vai ter as 3 classificações e você vai ter que escolher entre os 3 tipos para ver qual é o jeito correto. Então uma imagem pode ser ou real ou virtual, ou direita ou invertida, e a condição de tamanho, que são 3 coisas, ou ampliada, ou normal, ou reduzida. Agora a gente vai trabalhar com determinação analítica dos espelhos esféricos. Vão ser 2 exercícios. Se você quiser resolver o exercício antes de ver a resolução aqui na lousa com a gente, a ideia é que você pegue agora esse instante que o exercício vai aparecer para você, e aí você resolve ele com calma, verifica seus dados, e aí depois você libera ou pausa e vê o vídeo para conferir com a gente a resolução. Vamos começar? Exercício 1. Então, agora a gente vai ver um exercício aí então com espelhos côncavos, em que a gente tem as informações do raio do espelho côncavo, tem a altura do objeto e sabe a distância do objeto em relação ao espelho. Ele fala pra gente que o raio do espelho côncavo é de 20 centímetros, que a altura do objeto é de 5 centímetros, que ele se encontra a 15 centímetros de distância da face do espelho côncavo. E ele pergunta as características da imagem. Para a gente saber todas as características, é sempre uma boa ideia a gente determinar qual a distância da imagem até o espelho, qual é o ponto focal, qual é a altura da imagem e o aumento linear transversal. Com isso a gente pode dizer se a imagem vai ser direita, invertida, real, virtual, ampliada, normal, reduzida, tá? Então a gente fez todas as informações para que você pudesse conferir essas características. Olha só, para achar o ponto focal, o foco é metade do raio ou a metade do centro de curvatura. Afinal, raio e centro de curvatura é exatamente o mesmo valor na casca esférica. Então fica 20 dividido por 2, 10 centímetros. Sabendo o ponto focal e a distância do objeto até a face do espelho, a gente consegue descobrir a distância da imagem até a face do espelho, que é com a equação 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Trocando os valores conhecidos, ficou 1 sobre 10, que é o ponto focal que a gente acabou de calcular, o 1 sobre 15, onde 15 é a distância do objeto até a face do espelho, mais 1 sobre P', onde P' é exatamente a distância da imagem até o espelho, aquilo que a gente está tentando fazer. Para deixar ele sozinho na equação, a gente pega esse 1 sobre 15 que está desse lado da igualdade e faz a transição pela igualdade. Se desse lado ele está positivo, somando, ele passa para o outro lado negativo, subtraindo o 1 sobre 10 que já estava lá. Então 1 sobre P' fica sozinho e do outro lado fica 1 sobre 10 positivo, porque ele já era positivo, menos 1 sobre 15 que foi o que transitou de um lado para o outro. Aqui, a gente tem aqui uma subtração de frações. A gente não deve se esquecer que no caso de subtração de frações, cujos denominadores sejam diferentes, o que a gente precisa é fazer MMC para descobrir um fator comum entre eles. Então, entre o 10 e o 15, o MMC dá 30, e foi por isso que aqui a gente colocou o 30 como novo denominador. Com o novo denominador reconhecido, né, calculado, determinado, a gente pode calcular os valores dos novos numeradores. 30 dividido por 10, 3. 30 dividido por 15, 2. Como a conta entre eles era de menos, fica 3 menos 2, que vai dar 1.
E aí o que a gente tem nesse ponto é que 1 dividido por P' é igual a 1 dividido por 30. Eu não quero saber quanto vale 1 sobre P', quero descobrir o valor de P' em específico. Então, preciso multiplicar eles invertidos, vai ficar então que P' é igual a 30 centímetros. Uma vez que a gente já determinou o valor de P', a gente já sabe uma característica, que é a distância da imagem até o espelho é de 30 centímetros. Além disso, a gente pode determinar a altura da imagem. Por que a gente só consegue fazer isso agora? Porque para poder achar a altura da imagem, eu preciso usar essa relação aqui, o menos P' sobre P igual a I sobre O, a equação do pipo. Né? Então, para a gente poder usar o P e PO, a gente precisa ter pelo menos 3 valores. E o P' a gente acabou de calcular, por isso que a gente pôde calcular agora a altura da imagem. Fica então o inverso de P', como P' era 30 centímetros positivo, ficou menos 30 centímetros aqui, dividido pelo P, que é 15 centímetros. Isso igual a I sobre 5 centímetros. Ficou então menos 30 centímetros dividido por 15 centímetros, centímetro corta com centímetro, 30 dividido por 15 dá 2, negativo aqui porque o sinal já era de menos. Isso igual a I sobre 5. O 5 que estava dividindo, faz a transição pela igualdade, multiplicando, vai ficar então menos 2 vezes 5 centímetros, vai dar então que a imagem é de menos 10 centímetros. Então a gente já sabe aqui uma característica da imagem que é o tamanho dela. Com o tamanho da imagem, eu já posso dizer uma coisa sobre a relação das características, que a imagem é uma imagem ampliada porque ela dá mais do que o tamanho do objeto. Mas para a gente poder conferir isso, a gente pode calcular um aumento linear transversal, que pode ser calculado tanto como sendo I sobre O, quanto como sendo menos P' sobre P. Aqui a gente usou o I sobre O, fica menos 10 dividido por 5, que dá 2. Se a gente quer o módulo do aumento linear transversal, a gente despreza o sinal de menos, que vai ficar menos 2, e deixa apenas 2. Isso indica pra gente que a imagem é 2 vezes maior que o objeto, o que a gente acabou de falar antes, que ela é uma imagem ampliada. O sinal de menos que acompanha a imagem ainda diz pra gente que ela é invertida. E o ponto P' positivo indica que ela é uma imagem real. Agora a gente vai para o segundo exercício, mesmo esquema do anterior. Vai aparecer aí o exercício para você ver como ele funciona, você pode pausar, resolver ele com calma e aí acompanhar a nossa resolução para ver se o que você fez está certo, se você teve alguma dúvida, se a gente pode colaborar de algum jeito para que você não se confunda mais. Vamos lá? Exercício 2. Então, nesse exercício de espelhos convexos, de determinação analítica, a gente sabe algumas informações. Ele fala pra gente que o objeto está a 30 centímetros da face de um espelho convexo com foco de 50 centímetros. Repara na informação espelho convexo. Toda vez que falar espelho côncavo, o foco é positivo. Espelho convexo, o foco é negativo. Isso porque o que define o sinal do foco é onde ele vai ficar. O ponto focal do espelho côncavo fica no plano real, então positivo. O ponto focal do espelho convexo fica no plano virtual, então negativo. Atenção, muitos autores de exercício não vão falar isso para você. Então você precisa saber, falou espelho convexo, tem que colocar aqui o sinal de menos. Se você esquecer o exercício já sai inteiro errado, beleza? E aí depois disso ele ainda fala que a altura do objeto, que é o lápis, é de 10 centímetros. E ele pergunta duas coisas. Qual é a altura da imagem refletida do lápis? E a segunda coisa, a que distância essa imagem vai estar da face do espelho. Para a gente poder fazer as contas, a primeira equação que a gente recorreu é a equação do 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Por quê? A gente sabe a distância focal e a gente sabe a distância que o objeto está da face do espelho. Fica só uma incógnita que é a distância que a imagem vai estar do espelho convexo. Aí aparece aqui 1 sobre menos 50 igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Menos 50, ponto focal, trocou no lugar do F. O 30 é a posição do objeto até a face do espelho, essa informação que também já foi passada. E o P' é o que a gente quer descobrir. Para a gente deixar o P' sozinho, a gente precisa pegar o 1 sobre 30 e fazer a transição pela igualdade. Se desse lado ele está somando, do outro ele passa subtraindo. Vai ficar menos 1 sobre 50 menos 1 sobre 30 igual a 1 sobre P'. A gente só reorganizou aqui para ficar 1 sobre P' na frente, mas os dois ficam negativos, como já ficariam se a gente transitasse para o lado esquerdo da igualdade. Então, depois disso, a gente tem de novo a situação que a gente viu no caso anterior. A gente tem uma operação com frações aqui, uma subtração de fração por fração. Como elas têm denominadores diferentes, tem que buscar o MMC, um menor múltiplo comum, para poder fazer a conta entre eles. Então, entre 50 e o 30, o MMC é o 150. E aí, com o novo denominador definido, a gente divide pelo antigo denominador e pega o resultado, multiplica pelo antigo numerador para achar o novo numerador dessa nossa fração equivalente. Então a gente vai fazer 150 dividido por 50, 3 vezes menos 1, menos 3. 150 dividido por 30, 5.
5 vezes menos 1, menos 5. Vai ficar então menos 3 menos 5, que é igual a menos 8 dividido por 150. O que é essa fração aqui? É 1 dividido por P'. Veja que essas igualdades indicam que a gente está caminhando dessa informação para cá. Então, como eu não quero saber quem é 1 dividido por P', eu tenho que inverter dos dois lados. Vai ficar então que P' é igual a 150 dividido por menos 8. Aqui tem que fazer a divisão mesmo, 150 dividido por 8 vai ficar, ó, primeiro agrupando 15, cabe uma vez. 1 vezes 8, 8, para chegar no 15 sobra 7, desce o zero. 8 cabe dentro do 70 8 vezes, 8 vezes 8, 64, para chegar no 70 sobra 6. E aí, como aqui não tem mais casa para descer, se eu quiser continuar, acrescento vírgula aqui e um zero na frente. Vai ficar então, 8 cabe dentro do 60, 7 vezes 8, 56, 56 para 60 sobra 4. E aí, aparece mais um zero, uma vez que se já está atrás da vírgula, a cada uma passagem eu posso acrescentar um zero, então fica 40. E eu faço agora aqui, o 8 cabe dentro do 40 5 vezes. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Logo a gente tem como resposta da divisão 18,75. Como a gente está dividindo um número positivo por um número negativo, a resposta vai ser negativa. Isso significa então que essa nossa imagem deve ser uma imagem virtual. Claro, isso faz todo sentido, a gente está falando de espelho convexo, eles só formam imagens virtuais. Então, menos 18,75 centímetros é a resposta do ponto P'. Faltou ainda a gente descobrir o tamanho da imagem, e a gente só pode descobrir ela agora porque a gente agora conhece o valor de P', então a gente usa a equação do I dividido por O igual a menos P' dividido por P. O I é quem a gente quer saber, que é a altura da imagem. O O é o tamanho do objeto, no caso o tamanho do lápis, que ele avisa pra gente que é de 10 centímetros. O menos P' é o que a gente acabou de calcular, com o sinal invertido. Se aquele era menos 18, vai ficar menos 18. Por isso que aqui ele aparece positivo de novo. Menos com menos, fica mais, então vai ficar 18,75 centímetros. E a gente vai dividir isso pela distância do objeto até a face do espelho. Nesse caso, o 30 centímetros. E aí sobrou pra gente fazer mais uma vez a divisão entre os números. Só que esse 10 que está dividindo passaria para o outro lado multiplicando. Ficaria então com 10 dividido por 30. Simplifiquei esse zero com esse para a matemática ficar mais fácil. Ficou então 18,75 vezes 1 dividido por 3. Vezes 1 não vai mudar nada. Ficou faltando só fazer essa divisão, que foi o que a gente fez aqui na frente. O 18,75 dividido por 3, para poder fazer, tem que fazer primeiro a equivalência de casas decimais. Então, onde era 3, a gente acrescenta uma vírgula e completa o mesmo número de casas decimais que aparecem aqui. Sempre que eu tiver casa decimal de um lado e não tiver do outro, eu tenho que lembrar disso, que eu tenho que colocar o mesmo número de casas decimais que eu tenho no dividendo no divisor. Se aqui tem duas, acrescentei 2 zeros. Aí a gente pode cortar as vírgulas e fazer como se fossem números inteiros. Fica então 1875 dividido por 300. 300 cabe dentro do 1875 6 vezes. 6 vezes 3 dá 18, então vai dar 1800. Para chegar no 1875, sobra 75. Como a gente não tem mais casa para descer, acrescenta a vírgula aqui e um zero aqui. 300 cabe dentro de 750 duas vezes. 2 vezes 300, 600. Para chegar no 750, sobra 150. Para poder continuar, já estamos atrás da vírgula, a cada uma passagem podemos acrescentar um zero, vai ficar então 1.500, e aí vai caber 5 vezes. 5 vezes 3 dá 15, então vai dar 1.500, no caso porque tem 2 zeros à direita. 1.500 para chegar no 1.500, não sobra nada. Descobrimos então que a altura da imagem é 6,25 centímetros. Com as duas informações conhecidas, a gente pode escolher a alternativa correta. Ficou então menos P' igual a... Aliás, P', perdão, igual a menos 18,75 centímetros e o I igual a 6,25 centímetros, os dois valores que a gente precisava para poder concluir o exercício. Então é isso. Obrigado por ter assistido a gente até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se por acaso você se distraiu assistindo o vídeo e não deixou o like até agora, que esse like ajuda a fortalecer nosso trabalho e ele é muito importante para a gente continuar produzindo material. E também aproveita esse espaço aqui embaixo, espaço nos comentários. Caso você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma sugestão, conversar com a gente. É isso, gente. Valeu. Tchau.